Bom, gente, o Fora de Curva não para nem na Sexta-feira Santa. Hoje nós vamos ter dois assuntos dos mais relevantes. O primeiro, na verdade, é uma miscelânea de temas, onde eu vou considerar os caminhos que a América Latina está tomando nesse processo absurdo e insano de radicalização política que nós estamos vivendo aqui nesse continente no hemisfério sul. E o segundo tema vai ser a respeito do agronegócio brasileiro. Pela queda dos investimentos percebidos em máquinas e implementos agrícolas, dá para se antever há algum tempo, ou pelo menos esse ano, com muitas dificuldades de termos uma safra realmente, uma produção agropecuária realmente positiva de crescimento como foi nos anos anteriores. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e antes de entrarmos no vídeo, eu já deixo o meu pedido de like, de compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, depois de assistir-la toda, é claro, e as pessoas que estão observando ou entrando em contato com esse canal pela primeira vez, eu peço que considerem da possibilidade de inscrição no canal, que é muito importante para que nós continuemos a crescer e viabilize esse serviço à comunidade brasileira. Então vamos lá para o trabalho. Em primeiro lugar, eu queria conversar um pouquinho mais sobre a análise que eu fiz ontem, a partir de uma sondagem da Paraná Pesquisas sobre quem seria o preferido dos eleitores para uma eleição presidencial em 2026. A primeira tirada deles de informação contrapôs o atual presidente Luiz Inácio Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo que este, pelo menos até no atual momento, esteja impedido de fazer qualquer concorrência, qualquer competição eleitoral, pelo menos até depois das próximas eleições. Mas o que eu frisei não foi a defesa de um ou de outro, sim empate técnico. Um tinha 41,7% da preferência do eleitorado, no caso Bolsonaro, e Luiz Inácio da Silva com 41,6%. Um super equilíbrio, uma diferença de apenas 1 milésimo, e realmente tal situação inspira algumas análises. Foi isso que eu fiz, mostrando a força que no próximo pleito, a se continuar esse quadro, os indecisos vão ter, ou os que não estão em nenhuma bolha de polarização política vão ter, para decidir quem vai ser o próximo presidente. Pessoal, eu nunca fui tão xingado na minha vida, pelo menos via internet. Nem vou mencionar os comentários do YouTube, mas sim do TikTok, onde ando publicando meus vídeos com muito mais audiência que o YouTube, por sinal, e também muito mais participação do público. Só que dessa vez todos estavam tiriricas comigo, os de esquerda e os de direita. Olha só os comentários, não vou dizer o nome das pessoas por motivos óbvios. Cadê esse povo que votou no Lula? O outro, kkkk, ai ai, como se fosse de ridícula ponderação de equilíbrio eleitoral, de equilíbrio entre as duas bolhas. Depois umas gargalhadas expressas por aqueles bonequinhos, o seguinte, cada um kkk. E a seguir, Bolsonaro levou uma surra nos debates, depois do caso das joias, imóveis, tentativa de golpe, preços do seu governo, vai ser pior ainda. Já não sabia o que dizer, agora então. Opinião de uma pessoa, pelo menos esse expressou de uma forma inteligível. O próximo, é só calar a Globo que ele nunca mais ganha nada, provavelmente se referindo ao atual presidente Luiz Inácio da Silva. KKKK, duvido, Lula não consegue nem 30%, seja lá quem for seus adversários. E o último que eu vou mencionar nem foi sobre aquele assunto, olha só, mentiras narradas por um vigarista. O vigarista a que ele se refere sou eu. O que eu faço com isso? Bom, já que eu dei abertura para ser xingado, eu vou deixar por isso mesmo. E isso até aumenta a participação dos debates no canal, que é isso que eu quero mesmo. Só ressalto o seguinte, as duas bolhas estão muito caracterizadas aí, não entenderam ou não quiseram entender que tanto a direita como a esquerda, como eles assim se definem, não têm poder atualmente de eleger o presidente da República. Eles sim, são expressivos na votação, mas sem a cooptação, sem o convencimento dos indecisos, que eu chamei ontem brincando de isentões,
eles não elegem seu presidente da República. Só que não querem saber disso. Cada um na sua bolha acha que, já que a bolha é a bolha, não enxerga o que está fora, eles são maioria e realmente uma bolha só emite recado para outra, não num debate, mas de troca de xingamentos, chamando um de ladrão, outro de larápio, um que não presta, outro de ditador, enfim. É só trocas de xingamentos e isso deve continuar até 2026, então reafirmo. Quem deve decidir as eleições, as próximas eleições presidenciais, são esses isentões ou indecisos na atualidade. Mas por que eu estou levantando essa lebre de novo? Porque isso não é apenas um debate popular ou uma briga popular. Isso está no âmago, está realmente, atualmente, na alma, na adrenalina dos debates políticos, dos políticos na América Latina. Vamos começar a fazer uma passagem rápida por algumas reportagens que eu peguei, expressando realmente a falta de tato, a falta de inteligência e o descaso com a responsabilidade que os atuais líderes do nosso continente estão tendo. E, lamentavelmente, vou ter que começar pelo nosso presidente da República atual, Luiz Inácio da Silva. De acordo com o Correio Brasilense, o presidente diz que o Brasil enfrenta uma guerra contra a extrema-direita. A declaração dele se referindo à postura diplomática do chefe de Estado do nosso país em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia e depois descambando para o Brasil. Eu estou a tantos mil quilômetros de distância da Ucrânia que eu não sou obrigado a ter o mesmo nervosismo que tem o povo francês. Lembrando que o presidente da França está por aqui, ou esteve por aqui. O povo alemão, o povo europeu, rebateu Lula a pergunta feita por um jornalista francês. Com isso, o presidente disse estar mais preocupado com a desigualdade social, desigualdade de gênero, saúde e educação. São tantas desigualdades que eu não tenho tempo de pensar em outra guerra que não seja a guerra de construir algo mais positivo para os 203 milhões de brasileiros, acertou a população que o IBGE ainda não ajustou, que moram aqui, completou. Aí ele continua afirmando que está focado numa guerra para garantir a sobrevivência da democracia e falando, eu tenho muitas guerras nesse país, e agora, uma verdadeira guerra para garantir o funcionamento das instituições democráticas e a sobrevivência da democracia contra o totalitarismo, o autoritarismo, a extrema-direita contra a barbárie. E aí ele falou extrema-direita. Para ele, extrema-direita é Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente. Então ele está em guerra com toda aquela bolha que representa, de acordo com a Paraná Pesquisas, 41,7% do eleitorado. E será que isso leva a alguma coisa? Será que não seria melhor, ao invés de fazer essas discussõezinhas ou discussões-zonas a respeito tu é extremista, encher de adjetivos um e outro lado, discutir ou debater efetivamente teses funcionais que resolvam a vida dos brasileiros? Será que não é melhor tratar a questão política debatendo, por exemplo, saneamento, debatendo infraestrutura, educação, segurança, desenvolvimento econômico, ao invés de ficar nesse bate-volta de agressõezinhas que realmente não acrescenta nada a ninguém? E como eu falei, o Brasil, dentro desse contexto, apesar de estar numa situação, acredito que uma das idades mais obscuras, uma das épocas mais obscuras da nossa história, pelo menos no âmbito da expressão política, nós ficamos bem atrás nesse quesito se formos nos comparar com os demais países da América Latina, especialmente alguns que eu vou citar agora. Olha só pelo que o nosso continentezinho está passando. Em Cuba, o exemplo clássico de ditadura para um lado e sucesso de socialismo para outros, o que aconteceu? Foi proibidas as profissões da Semana Santa. Um padre de Havana, pelo menos, reclamou disso no Facebook, porque ele não obteve a autorização necessária para realizar o ritual religioso nas ruas da capital cubana. Poxa, precisa disso? Parece que precisa, deve ter algum motivo, talvez Jesus Cristo seja de direita, segundo os esquerdistas, sei lá, mas o fato é o seguinte, em Cuba foi proibido procissões da Semana Santa, sendo que, apesar de ser um pouco subversivo, é um país de grande maioria cristã. E na Venezuela, como é que tá a brincadeira?
A última notícia que temos de lá é que os opositores a Maduro, o atual presidente, ou ditador, que estão sendo impedidos de não só concorrer como oposição, mas estão sendo presos por causa disso, acabaram se abrigando na embaixada argentina em Caracas. E isso está dando um rolo. Provavelmente Venezuela vai cortar relações com a Argentina. A Colômbia também, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E agora, falando propriamente da Colômbia, olha só, CNN. Colômbia expulsa diplomatas argentinos após Milei chamar Petro, que é o presidente colombiano, de assassino terrorista. É lógico que o presidente da Colômbia não deveria e realmente não ficou nada satisfeito com as palavras do seu coleguinha de escopo político diferente da Argentina. Só tem o seguinte: a troca de palavras ou a troca de xingamentos entre dois presidentes, um do extremo sul, outro do extremo norte aqui do continente, vale a pena, por causa disso, expulsar todos os diplomatas, encerrando qualquer tipo de relação com um país da mesma língua, do mesmo idioma? E voltando para a Venezuela, que os oponentes foram se asilar na embaixada argentina, esse país chefiado, mandado por Nicolás Maduro, ele, como todo mundo já deve saber, tem a intenção de anexar mais de 70% do território da Guiana. E simplesmente há cerca de uma semana definiu, por conta do Congresso Nacional totalmente manipulado de lá, que um novo Estado venezuelano passou a existir, que corresponde exatamente ao território da Guiana que ele quer papar. Isso pode? Aqui na América Latina está podendo. Tem pré-acordos entre os dois países que não vai haver violência, mas a invasão ou a tentativa de legitimação da invasão já está aí bem na cara, e isso provavelmente, ou tem uma grande chance de acabar assim as vias de fato, as vias da violência, o que é lamentável. E, gente, isso é nossa América Latina. Não foi necessário falar hoje, ainda bem, do Uruguai, do Chile, do Paraguai e da Bolívia. Acho que o resto tudo do continente está vivendo a maior das confusões. E por que isso? A não ser pela questão equatoriana, que é um combate contra facções criminosas mesmo, então é Estado contra o crime, nas demais nações todos os debates, todas as brigas são por questão de retórica política. A verdade seca, a meu ver, essas pessoas que estão na presidência da República de seus respectivos países, talvez haja uma exceção ou outra, querem somente o poder. E para ter o poder, eles usam o discurso que lhe mais aprouver. Então, se falar em socialismo, de planificação da economia, de solidariedade, de amor, vale a pena, ganha votos, ganha apoiadores, é isso que vai pautar a retórica desses líderes que, como eu falei, de socialistas, de direita, de esquerda, pelo menos em termos filosóficos, não tem nenhum pensamento. Eles querem sim o poder, e esse é um grande câncer aqui da América Latina, um pouco menor, vejo eu, ao redor do mundo. Mas nós temos que nos preocupar com isso, porque o nosso continente, vamos falar a verdade, gente, por breves períodos pareceu ter amadurecido politicamente, mas os debates que nós estamos assistindo nesse atual momento, não só dentro dos países, mas entre as nações, eventualmente com interesses diferenciados no continente, mostram que nós estamos muito, mas muito longe do amadurecimento típico de uma sociedade que é democrática ou quer se democratizar. Agora vamos para o segundo assunto de hoje. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, a ABMAQ, olha só o que aconteceu. A venda de máquinas agrícolas desabou em 2024. Segundo essa entidade, houve uma retração no mercado interno de 36% no começo de 2024. Entre janeiro e fevereiro foram vendidas 6.100 máquinas agrícolas para todo o Brasil, o que é 3.500 unidades a menos do que o registrado no primeiro bimestre lá de 2023. A queda em tratores foi de 58% e as colheitadeiras em 34%. No caso do faturamento, essa queda de vendas chegou a 30% na mesma comparação, primeiro bimestre de 2024, frente ao mesmo período de 2023. E aí, gente, quando a agricultura, que não vou dizer que é a maior potência econômica do Brasil, porque não é, mas corresponde à parcela da economia brasileira mais dinâmica, que mais cresce nas últimas décadas,
para de comprar ou reduz muito suas aquisições de máquinas e implementos, significa só uma coisa: pessimismo em relação ao futuro imediato. Ou seja, podemos eventualmente esperar menores plantios e menores safras e menor produção pecuária, tanto de bovinos, suínos, até aves, para os próximos meses e fechando esse ano de 2024. Os motivos para tudo isso tanto se referem ao mercado internacional como às políticas agrícolas internas. E isso sim pode comprometer ou vai comprometer o resultado econômico do Brasil, melhor os analistas de plantão refazerem seus cálculos. O que eu tinha para falar hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um pouquinho polêmico, é verdade, mas se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento e, evidentemente, aquelas pessoas que assistiram o Fora de Curva pela primeira vez, deixo aqui meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço, uma excelente Semana Santa, ou fim de Semana Santo, para cada um de vocês, que esse período represente realmente um renascimento para melhor do Brasil. Então, deixo aqui meu forte abraço, até breve, tchau, gente!